Olá pessoal, eu me chamo Gelson Júnior, sou professor de língua portuguesa. Essa aula é de produção textual e se destina ao primeiro e ao segundo ano do ensino médio, tá? Hoje eu vou falar sobre a impessoalização dos textos argumentativos. A gente sabe que Enem, alguns concursos, eles pedem um texto dissertativo argumentativo onde a gente vai defender o nosso ponto de vista. Mas às vezes é necessário que a gente omita alguns agentes do discurso para não permitir que nossa subjetividade ela apareça tanto, né? E aí a gente precisa ser um pouco mais neutro nas questões de falar nossas opiniões. Eu vou agora mostrar uma apresentação para vocês, onde eu explico algumas técnicas, algumas maneiras da gente tornar o texto cada vez mais impessoal e o objetivo de cada técnica, tá? Aguardo vocês na apresentação e valeu! Olá a todos, agora eu vou continuar o assunto de produção textual e o foco aqui na aula é impessoalização do texto. E como eu havia falado, recapitulando, a impessoalização é importante para manter o texto formal e afastar qualquer subjetividade que a gente consiga expor, tá? Eu vou ler aqui dois trechos, praticamente o mesmo texto, só que um é impessoal e o outro pessoal. E logo após a leitura desses textos eu vou começar com as regras e as dicas que a gente pode usar para elaborar um texto cada vez mais impessoal. Vamos lá. Digamos que você seja convidado para compor uma redação cujo tema seja pena de morte. E aí você vai observar primeiro um uso dos verbos em primeira pessoa, vários aspectos de pessoalidade, tá? Vamos lá. Eu não acho que a pena de morte seja a solução contra a criminalidade. Acredito que investir em educação e diminuir a desigualdade social são as melhores saídas contra a violência que assola o país. E aí a gente vê como esse texto poderia ser escrito de maneira mais impessoal, aqui na segunda parte. A pena de morte não é a solução contra a criminalidade. Investir em educação e na diminuição da desigualdade social são as melhores saídas contra a violência que assola o país. E aí você percebe que houve uma eliminação dos termos eu acho e eu acredito. E aí, para que serviu essa adaptação? Uma pequena adaptação que, além de atenuar a dialogia no período, contribuiu para uma posição impessoal frente ao assunto pena de morte. E aí eu vou mostrar para vocês algumas dicas, tá? Tanto verbalmente ou gramaticalmente, que vocês podem usar para tornar um texto impessoal. A primeira dela é colocar o sujeito no plural para poder generalizá-lo, tá? E aí, o primeiro exemplo que temos aqui é concluímos que, né? E aí esse concluímos que ele pode ser usado no lugar de concluir que, tá? E aí ele generaliza o sujeito para que sejam todos. E aí tem outro exemplo aqui. Por meio de nossas ideias, procuramos demonstrar que, né? Diferente de por meio de minhas ideias, procurei demonstrar que. Está colocando o sujeito no plural. Segunda dica é ocultar o agente, tá? É preciso tomar decisões para coibir a criminalidade. É indispensável que as autoridades esclareçam os recentes casos de corrupção no país. As expressões como é importante, é preciso, é indispensável, é urgente contribuem com o propósito da neutralidade, pois esses termos eles ocultam o agente da oração. Para quem é importante? Para quem é preciso? Para quem é indispensável? Para quem é urgente? E aí as perguntas ficam sem respostas porque não é possível definir o agente com clareza, o que neutraliza o discurso, além de deixá-lo muito mais objetivo, né? E aí a dica 3 seria o uso gramatical do sujeito indeterminado. E o uso dessa dica permite que você não deixe o leitor identificar com precisão o agente da ação. E ele é muito útil, principalmente, essa dica é muito útil, principalmente quando no texto surgir alguma informação da qual você desconhece a exata procedência, né? E aí tem uns exemplos. Aprende-se na escola a importância da leitura. Acreditava-se que os militares instituiriam a ordem e o progresso no país. Fala-se muito sobre a diminuição da maioridade penal. Uma coisa a gente sabe, aprende-se na escola a importância da leitura, né? E a dica 4 é opte por um agente inanimado.
E aí vemos, a diretoria da empresa elegeu um novo coordenador executivo. Não diz quem da diretoria fez isso, mas diz que a diretoria, é como se ele estivesse diluindo a responsabilidade para toda a diretoria. Tá? Os deputados votaram um projeto de lei que vai de encontro aos interesses da população. E aí também divide a culpa, divide a responsabilidade por todos os deputados, e não apenas os que votaram a favor. As autoridades competentes devem garantir ao cidadão o direito de ir e vir. E aí, mais uma vez, a gente está diluindo a responsabilidade, não dizendo qual é a autoridade ou a pessoa em si que deve garantir o direito de ir e vir. E essas foram algumas dicas, tá, da impessoalização de um texto que vocês podem usar, tá? E foi isso, pessoal. Por hoje é só. Eu vou deixar aqui no link uma atividade que vocês podem fazer sobre impessoalização do texto, tá? Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.